E se o seu cansaço não fosse um sinal de fraqueza, mas sim de que você está mais perto do seu verdadeiro poder? Talvez você esteja exausto agora. Talvez tenha acordado hoje com o corpo pesado, a mente confusa, uma vontade quase invisível de desistir de tudo. E, mesmo assim, você seguiu. Levantou, vestiu sua armadura invisível e continuou andando. Porque é isso que a vida exige. Mas, no fundo, algo em você ainda pulsa, ainda pergunta: até quando? E talvez ninguém veja. Talvez ninguém perceba o quanto você está carregando dentro. A maioria tenta fugir do cansaço. Ignora. Anestesia. Reclama. Mas os antigos estoicos, eles faziam diferente. Para eles, o cansaço era um ponto de inflexão. Um portal entre o homem comum e o homem desperto. Onde tudo aquilo que é superficial perde sentido. Onde o ego silencia. E a alma finalmente consegue ser ouvida. Não como algo místico, mas como algo visceral. Orgânico. Real. Porque quando o corpo fraqueja, a mente grita. E se você escutar, pode ser que encontre algo que nunca viu antes, a verdade por trás da sua força. Este vídeo é um convite. Um caminho. Um espelho. Não para te dar fórmulas mágicas, mas para revelar possibilidades. Para mostrar que existe poder no esgotamento. Que existe clareza na exaustão. Que existe transformação em tudo aquilo que você aprendeu a rejeitar. Hoje, você vai descobrir como usar o cansaço como ferramenta de evolução, e não como justificativa para parar. E, sim, vai doer em alguns momentos. Mas também vai curar. Porque, no fim, o que você vai ouvir aqui pode mudar a forma como você lida com os seus próprios limites, para sempre. Fica até o último minuto. Porque o último tópico carrega uma das chaves mais poderosas do pensamento de Sêneca. Uma chave que ele usava para manter a lucidez mesmo nos momentos de maior colapso interno. Se você entender essa chave, você vai perceber que o cansaço não é seu inimigo. Ele pode ser exatamente o que você precisava para despertar. O erro fatal que muitos cometem sem perceber: lutar contra o cansaço como se fosse o inimigo. Há um momento, quase sempre silencioso, em que o corpo começa a falhar. A energia cai, a respiração encurta, a mente se arrasta. E nesse instante, sem perceber, muitos entram em guerra consigo mesmos. Brigam com o próprio corpo. Reagem com raiva, com frustração, como se o cansaço fosse uma traição. Como se o corpo estivesse falhando em obedecer à mente. E então surge a resistência. O esforço em parecer forte. A tentativa de ignorar o óbvio. Mas quanto mais você resiste, mais você se esgota. Quanto mais você tenta suprimir, mais o peso cresce por dentro. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas o julgamento que fazemos delas. O cansaço, por si só, é neutro. Ele é uma mensagem. Um reflexo. Uma campainha que toca para dizer: algo dentro de você precisa ser olhado. Mas quando você julga esse estado como fraqueza, como derrota, você fecha a porta que poderia te levar a um nível mais profundo de autoconhecimento. Você começa a gastar energia tentando esconder a exaustão, ao invés de usá-la como instrumento de revelação. O cansaço é um espelho. E um espelho não mente. Ele mostra onde você exagera, onde você nega, onde você se força a carregar o que já deveria ter sido deixado para trás. Mas a maioria não olha. Prefere correr, ocupar, fingir. Como se o cansaço fosse algo que precisa ser vencido, e não compreendido. Como se o silêncio que ele traz fosse um perigo, e não uma resposta. Ao sentir o cansaço, pare. Não com o corpo, mas com a pressa interior. Observe. Sinta. Pergunte: o que ele está revelando em mim agora? Que tipo de pensamento ele ativa? Você vai perceber que, por trás da exaustão física, existe uma narrativa mental que precisa ser questionada. Uma cobrança silenciosa. Uma exigência antiga. Um medo disfarçado de produtividade. Use o cansaço como radar. Ele aponta para o lugar onde você mais se abandona. Onde você mais se exige. Onde você mais se desconecta. E ali está a chave. Ali está a sua lição. Seu ponto cego. Sua chance de começar diferente. Você não precisa lutar contra o cansaço. Precisa apenas ouvir o que ele veio dizer.
O que os antigos filósofos fariam no seu lugar? Transformar cansaço em presença radical. Há uma força escondida no fundo do cansaço. Uma força que não grita, que não se impõe, mas que sussurra quando tudo parece falhar. É ali, naquele ponto onde a mente já não consegue se segurar em listas, metas ou justificativas, que nasce a chance de uma presença diferente. Uma presença que não controla, que não corre, que simplesmente está. Sêneca escrevia em plena exaustão. Marco Aurélio meditava antes de marchar para a guerra. Esses homens viviam em meio ao caos, à pressão, à dor. Mas eles compreendiam algo que a maioria esqueceu: o cansaço não é uma interrupção do caminho, ele é parte do caminho. Quando tudo em volta exige velocidade, eles escolhiam voltar ao essencial, ao que não depende de força física, ao que não se desgasta com o tempo. A consciência desperta. O cansaço quebra o excesso de controle. E isso, por mais desconfortável que pareça, é uma dádiva. Porque é nesse colapso do controle que você pode finalmente enxergar. Enxergar que não está no comando de tudo. Enxergar que a vida pulsa de um lugar mais profundo do que seus planos. Que você pode deixar de reagir e apenas respirar. A mente estoica volta à base. Respiração. Observação. Intenção. Ela não se arrasta buscando produtividade. Ela volta ao ponto onde tudo começa. Ela simplifica. Reduz. Foca. Quando você estiver esgotado, escolha apenas um gesto. Um movimento. Uma presença completa, mesmo que por poucos segundos. Lavar uma louça com atenção. Ouvir alguém com o coração inteiro. Respirar com consciência, mesmo em meio ao barulho. Porque é aí que a alma se organiza. É aí que a clareza retorna. Essa é a prática invisível que forja os resilientes. A prática de estar inteiro, mesmo fragmentado. De estar presente, mesmo cansado. De permanecer, mesmo quando tudo dentro quer fugir. É nesse estado que se refinam os guerreiros silenciosos, aqueles que transformam o cansaço não em motivo de fuga, mas em sinal de despertar. A armadilha mental que te mantém preso. Buscar descanso como fuga e não como restauração. Há um tipo de descanso que não renova. Um descanso que parece alívio, mas que esconde cansaços ainda mais profundos. É aquele repouso que adormece a alma em vez de acordá-la. Que entorpece o corpo, mas não acalma o espírito. Muitas vezes, quando dizemos que estamos descansando, o que realmente estamos fazendo é tentando esquecer. Fugir de nós mesmos. Escapar do silêncio incômodo que o cansaço carrega. Esse é o ponto em que a maioria se perde. Porque descansar virou sinônimo de desligar, de consumir, de anestesiar. Assistir qualquer coisa. Rolar a tela. Comer sem fome. Preencher o vazio com barulho, como se o silêncio fosse perigoso demais. Mas o verdadeiro descanso não é ausência de estímulo. É presença consciente. É um reencontro, e não um esconderijo. Os estoicos sabiam disso. Eles compreendiam que o cansaço é uma oportunidade para purificar a mente. Não para se distrair, mas para se reorientar. Não para sair de si, mas para voltar a si. Quando Marco Aurélio se retirava em meio ao fronte, não era para fugir da guerra externa, era para vencer a guerra interna. Para recordar o que realmente importava. Para alinhar seus atos ao seu centro. Descansar não é parar, é renovar. Essa frase não é apenas bonita. Ela é essencial. Porque se você não entende isso, você começa a repetir um ciclo. Trabalha, se esgota, foge, retorna ainda mais confuso. E, pouco a pouco, perde o sentido. O que deveria ser um momento de reconstrução se transforma em mais um buraco onde sua energia escorre. A próxima vez que seu corpo pedir pausa, pergunte a si mesmo: estou me reconstruindo ou me evitando? Essa pergunta tem poder. Ela revela se o que você chama de descanso é, na verdade, um abandono. Porque há uma diferença sutil, mas vital, entre se acolher e se esconder. E quando você escolhe se acolher, mesmo cansado, mesmo sem respostas, algo dentro começa a mudar. O cansaço se transforma. A pausa vira alimento. A quietude começa a organizar o caos. E você percebe que não precisa fugir para se sentir vivo. Só precisa voltar. Voltar ao que é essencial. Voltar a si. A chave escondida que pode mudar tudo. O cansaço revela sua verdadeira direção. Quando tudo está bem,
A vida se enche de possibilidades. Você quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Quer crescer, conquistar, provar. Mas, quando o cansaço chega, ele impõe um limite inegociável. Ele diz: não dá para carregar tudo. Escolha. E é aí que começa a revelação. O cansaço elimina o supérfluo. Ele arranca as máscaras que usamos para parecer fortes. Ele desmonta os personagens que criamos para sobreviver socialmente. Porque, no cansaço, não há mais energia para fingir. Só sobra o essencial. Só fica aquilo que realmente importa. Aquilo que te sustenta mesmo quando tudo o resto falha. Marco Aurélio escreveu: a simplicidade é o prêmio da maturidade. E o cansaço é o filtro que te conduz até essa simplicidade. Ele obriga você a olhar com honestidade para o que está fazendo com sua vida. Obriga você a escolher o que vai carregar e o que vai deixar. E, nesse movimento, ele te revela a direção mais honesta do seu caminho. Talvez você esteja insistindo em algo que não faz mais sentido. Talvez esteja se desgastando por algo que não alimenta mais a sua alma. E o cansaço está te mostrando isso. Não como punição, mas como sinal. Como bússola. Como uma oportunidade de realinhar. Pergunte-se: se eu só tivesse energia para uma coisa hoje, o que seria? Essa pergunta tem o poder de cortar a ilusão. Ela mostra o que te move de verdade. E, mais ainda, mostra o que você está tentando manter apenas por medo, por apego, por costume. O cansaço não é o fim. É o afinamento. É a peneira. É a chance de deixar cair tudo aquilo que não é mais você. E, ao fazer isso, você volta a sentir força. Não aquela força agitada da pressa, mas a força serena da clareza. Porque quando tudo dentro de você se organiza em torno do que é essencial, até o cansaço se torna leve. E é aí que a mudança acontece. Não quando você foge dele, mas quando o ouve. Quando o respeita. Quando entende o que ele veio te dizer. E se você tiver coragem de escutar, talvez descubra que o cansaço não é o que te impede. É exatamente o que te mostra por onde recomeçar. O cansaço não é um obstáculo. Ele é um teste. Um espelho. Uma chance. Você pode usá-lo para se arrastar ou para despertar. Lembre-se, os grandes estoicos não eram imunes ao cansaço, eles só aprenderam a usá-lo melhor. Agora, me conta nos comentários. Qual foi a maior lição que o cansaço já te ensinou? Se isso fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que está esgotado, mas ainda não entendeu o poder que carrega.